O despertador tocou às 5:30 da manhã, como todos os dias. Mariana abriu os olhos ainda cansados e olhou para o teto rachado do seu pequeno apartamento nos arredores da cidade. Mais um dia. Mais uma batalha silenciosa pela frente. Ela se levantou com cuidado para não acordar a mãe, que dormia no quarto ao lado, e preparou um café simples. Enquanto a água fervia, seus olhos pousaram sobre a pilha de currículos impressos na mesinha da sala. Cada um deles representava uma porta fechada, uma esperança adiada, um mênum disfarçado de entraremos em contato. Mariana tinha 27 anos e um diploma de administração de empresas conquistado com muito suor. Estudou à noite durante 5 anos, trabalhando de dia como atendente em uma loja de roupas no centro. Quando finalmente se formou, imaginou que as portas do mundo corporativo se abririam como mágica. A realidade foi bem diferente. Você não tem experiência suficiente, diziam alguns recrutadores. Você está super qualificada para esta posição, afirmavam outros. Procuramos alguém com um perfil mais dinâmico, comentavam, deixando no ar o que realmente queriam dizer, alguém mais jovem, com melhores conexões, formado em universidades caras. Foram 43 entrevistas, 43 rejeições. Cada uma doía de um jeito diferente, mas Mariana não se permitia desistir. Ela tinha a mãe para cuidar, contas para pagar e um sonho teimoso que se recusava a morrer dentro do peito. Foi em uma terça-feira chuvosa que o telefone finalmente tocou com uma proposta. Era uma pequena empresa de consultoria empresarial, a MG Solutions, que precisava de alguém para a área administrativa. O salário era básico, a posição não tinha glamour nenhum, mas era uma chance. Mariana aceitou antes mesmo de ouvir todos os detalhes. No primeiro dia de trabalho, ela chegou meia hora mais cedo. O escritório ficava em um prédio comercial antigo, com carpete desgastado e paredes que já foram brancas. A equipe era pequena, além dela, havia mais 3 funcionários e o dono, Sr. Roberto Mendes, um homem de 50 e poucos anos, sempre de terno, com uma postura que deixava claro quem mandava ali. Você vai cuidar do arquivo, atender telefone, organizar as agendas e preparar relatórios quando eu pedir, ele disse no primeiro dia, mal olhando para ela enquanto mexia no celular. É simples. Só preciso que faça exatamente o que eu mandar, sem inventar moda. Mariana assentiu, sorrindo educadamente, ainda esperançosa. Ela estava disposta a provar seu valor. As primeiras semanas foram intensas. Mariana mergulhou no trabalho com dedicação total. Chegava cedo, saía tarde e aos poucos foi entendendo cada detalhe do funcionamento da empresa. Percebeu rapidamente que havia muita desorganização, documentos perdidos, prazos que quase eram perdidos, clientes insatisfeitos que ligavam reclamando da falta de retorno. Ela começou a implementar pequenas mudanças por conta própria. Criou um sistema de arquivos digitais que facilitava a busca de documentos. Desenvolveu uma planilha de controle de prazos que alertava automaticamente sobre compromissos importantes. Reorganizou a sala de reuniões para que ficasse mais profissional nas visitas de clientes. Os outros funcionários notaram a diferença. Carlos, o consultor mais antigo, agradeceu várias vezes pela nova organização. Você tem jeito para isso, Mariana. A empresa estava precisando de alguém como você, disse ele certa manhã, enquanto tomavam café. Mas o senhor Roberto nunca comentava nada. Quando Mariana tentava mostrar as melhorias que havia feito, ele apenas dava um aceno displicente. Está bom, é seu trabalho, não é? Agora preciso que imprima esses documentos aqui. Com o tempo, Mariana começou a notar um padrão. Sempre que ela sugeria algo, o chefe ignorava ou mudava de assunto. Quando apresentava uma solução para um problema, ele a ouvia com expressão impaciente, como quem tolera uma criança falante. E o pior, quando suas ideias realmente funcionavam e traziam resultados, o senhor Roberto as apresentava aos clientes como se fossem dele.
Certa vez, Mariana criou uma proposta de otimização de processos para um cliente importante que estava pensando em sair. Ela trabalhou nisso por 2 semanas, ficando até tarde, estudando o caso em profundidade. A proposta era detalhada, criativa e econômica. O cliente adorou e renovou o contrato por mais 2 anos. Na reunião seguinte, o Sr. Roberto reuniu a equipe. Pessoal, quero agradecer a todos pelo empenho no projeto da TechCorp. Minha estratégia de reestruturação convenceu eles a continuar conosco. Isso mostra que experiência faz diferença no mercado. Mariana sentiu algo apertar no peito. Ela olhou ao redor, esperando que alguém dissesse algo, mas todos apenas aplaudiram educadamente. Carlos lhe lançou um olhar solidário, mas também não falou nada. Depois da reunião, ela tentou conversar com o chefe. Senhor Roberto, sobre o projeto da TechCorp, eu gostaria de entender melhor como posso contribuir em casos futuros. Afinal, fui eu quem desenvolveu aquela proposta de otimização que, Mariana, ele a interrompeu, sem tirar os olhos da tela do computador. Você é muito nova nesse mercado. Ainda tem muito que aprender sobre como as coisas funcionam. Eu coordenei aquele projeto. Você apenas executou tarefas que eu delegue. Essa é sua função aqui. Ela ficou parada por alguns segundos, processando aquelas palavras. Então apenas assentiu e voltou para sua mesa, sentindo as mãos tremerem levemente. Os meses foram passando, e aquele padrão se repetiu várias vezes. Mariana continuava tendo ideias, resolvendo problemas, salvando situações críticas. E o Sr. Roberto continuava tomando o crédito, minimizando suas contribuições, fazendo comentários que a colocavam em seu lugar. Você está aqui para aprender, não para ensinar, ele disse certa vez, quando ela sugeriu uma mudança no processo de atendimento. Deixe as estratégias para quem entende do negócio, comentou em outra ocasião, quando ela propôs uma parceria com uma empresa complementar. Seu trabalho é administrativo. Não se meta em coisas que não entende, soltou com impaciência quando ela apontou um erro grave em um contrato. Cada frase era como uma pedra sendo colocada sobre seus ombros. Mariana começou a se questionar. Talvez ela realmente não fosse boa o suficiente. Talvez aquelas 43 rejeições tivessem um motivo. Talvez ela estivesse se iludindo sobre suas capacidades. À noite, sozinha em seu quarto, ela às vezes chorava em silêncio. A frustração doía mais do que ela imaginava que seria possível. Não era apenas o desrespeito. Era a sensação de estar se tornando invisível, de ter sua voz silenciada, seu potencial desperdiçado. Mas algo dentro dela se recusava a quebrar completamente. Foi em uma sexta-feira à noite, depois de um dia particularmente difícil, que tudo começou a mudar. Mariana estava na pequena mesa de jantar do apartamento, comendo macarrão requentado, quando sua mãe, Dona Cláudia, sentou-se ao seu lado. Filha, você anda diferente, disse a mãe, com aquele jeito suave e direto que só mães têm. Mais calada, mais triste. O que está acontecendo no trabalho? Mariana tentou sorrir. Está tudo bem, mãe. Só cansaço. Maria, eu te criei sozinha. Trabalhei como costureira a vida inteira para te dar estudo. Você acha que eu não reconheço quando minha filha está sofrendo? As palavras da mãe tocaram algo profundo. Mariana sentiu os olhos marejarem. E então, pela primeira vez, ela desabafou tudo. Contou sobre a desvalorização, sobre o chefe que roubava suas ideias, sobre a sensação de estar presa em um lugar que a fazia sentir pequena. Dona Cláudia ouviu tudo em silêncio, segurando a mão da filha. Quando Mariana terminou, a mãe disse algo que ela jamais esqueceria. Minha filha, você sabe o que aprendi costurando a vida toda? Aprendi que quando uma porta é pequena demais para você passar, às vezes não é você que precisa se encolher. É preciso encontrar uma porta maior, ou construir a sua própria. Aquelas palavras ecoaram na mente de Mariana por dias. Construir a própria porta. O que isso significaria para ela? Na segunda-feira seguinte, em vez de ir direto para o escritório, Mariana parou em um café próximo.
Pediu um cappuccino e abriu seu notebook pessoal. E começou a escrever. Ela anotou todas as suas ideias que haviam sido ignoradas, todos os processos que havia melhorado, todas as soluções que havia criado. Quando olhou para aquela lista, percebeu algo surpreendente. Ela tinha uma compreensão profunda sobre consultoria empresarial. Não era apenas teoria, era conhecimento prático, testado, que realmente funcionava. E então uma ideia começou a tomar forma. Uma ideia assustadora e empolgante ao mesmo tempo. E se ela criasse seu próprio negócio? Durante as semanas seguintes, Mariana viveu uma dupla vida. De dia continuava cumprindo suas obrigações na MG Solutions, mantendo o profissionalismo e a dedicação de sempre. Mas à noite e nos fins de semana, ela trabalhava em seu projeto secreto. Pesquisou sobre como abrir uma empresa. Estudou sobre marketing digital, presença online, precificação de serviços. Usou suas economias modestas para criar um site simples mas profissional. Chamou sua empresa de Mo Soluções Mari, um nome direto pessoal que carregava sua identidade. O diferencial que ela escolheu foi trabalhar especificamente com pequenas e microempresas, um nicho que as grandes consultorias ignoravam por não ser lucrativo o suficiente. Mariana sabia que ali havia um oceano de negócios que precisavam de ajuda, mas não podiam pagar os valores absurdos do mercado. Ela criou pacotes acessíveis, ofereceu consultas gratuitas iniciais e começou a divulgar seus serviços nas redes sociais e em grupos de empreendedores. No começo foi difícil. Pouquíssimas pessoas respondiam. Mas ela persistiu. O primeiro cliente chegou 3 semanas depois do lançamento. Era uma pequena confeitaria que estava com dificuldades para organizar finanças e prazos de entrega. Mariana atendeu a dona Vilma com todo carinho e atenção. Fez um diagnóstico completo, criou planilhas personalizadas e ensinou Vilma a usar cada ferramenta. "Menina, você salvou meu negócio", disse Vilma com lágrimas nos olhos, 2 semanas depois. "Agora eu consigo ver onde estava perdendo dinheiro. Já estou tendo lucro de verdade." E Vilma fez mais, recomendou Mariana para outras empreendedoras do bairro. O segundo cliente veio. Depois o terceiro, o quarto. De repente, Mariana tinha 10 clientes ativos. Pequenos, mas constantes. E todos extremamente satisfeitos. Ela atendia esses clientes em horários alternativos, antes do trabalho. Na hora do almoço à noite. Estava exausta, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se viva. Cada agradecimento era combustível. Cada resultado positivo era prova de que ela era sim capaz. Na MG Solutions, o Sr. Roberto continuava com seus desprezes diários, mas agora eles pareciam menores. Mariana havia encontrado algo maior que a opinião dele, sua própria validação. Certo dia, o Sr. Roberto chamou uma reunião urgente. Um grande cliente estava insatisfeito e ameaçava romper o contrato. "Precisamos de uma solução criativa e rápida", ele disse, claramente nervoso. "Alguém tem alguma ideia?" Mariana poderia ter falado. Ela já havia refletido sobre aquele caso específico e tinha uma proposta pronta. Mas dessa vez ela apenas ficou quieta, observando. Deixou que o chefe e os consultores tentassem encontrar uma solução por conta própria. Eles não conseguiram. O cliente cancelou o contrato na semana seguinte e a empresa perdeu uma de suas principais fontes de receita. O Sr. Roberto ficou visivelmente abalado. Nos dias seguintes, ele estava mais silencioso, mais estressado. Mariana sentiu algo estranho. Não era satisfação com o sofrimento dele, mas sim a percepção clara de que aquela empresa não a merecia. 2 meses depois, Mariana tinha 25 clientes ativos. Seu faturamento nas horas vagas já ultrapassava seu salário fixo na MG Solutions. Ela não estava mais dormindo direito. A rotina era insana, mas ela sabia que estava na hora de tomar uma decisão. Em uma manhã de quinta-feira, Mariana pediu uma reunião com o Sr. Roberto. Ele a recebeu com pressa, como sempre. "O que foi?" "Tenho um compromisso daqui a 15 minutos.
Vim trazer minha carta de demissão, ela disse, com voz firme e tranquila. O Sr. Roberto ergueu as sobrancelhas, surpreso. Demissão? Você conseguiu algo melhor? Sim. Mariana respondeu, permitindo-se um pequeno sorriso. Consegui minha própria empresa. Ele deu uma risada curta, descrente. Sua própria empresa? Mariana, você mal tem experiência. Sabe o quanto é difícil empreender? A maioria das empresas fecha no primeiro ano. Eu sei dos riscos, ela disse calmamente, mas também sei do meu valor. E aprendi que às vezes a maior insegurança não está em tentar algo novo, mas em continuar em um lugar que nos faz esquecer quem realmente somos. O Sr. Roberto ficou calado por um momento, processando aquelas palavras. Pela primeira vez ele parecia realmente vê-la. Bom, ele finalmente disse, recuperando o tom profissional, se é sua decisão, eu respeito. Mas não diga que não avisei quando as coisas ficarem difíceis. Mariana apenas acenou educadamente e saiu da sala. Carlos e os outros colegas ficaram surpresos, mas a apoiaram. Você vai longe, Mariana, Carlos disse, abraçando-a no último dia. Sempre soube disso. Os primeiros meses como empreendedora em tempo integral foram desafiadores de formas que Mariana não esperava. Havia burocracia, impostos, noites em claro, clientes difíceis, receios constantes. Mas também havia liberdade, havia propósito, havia a sensação de estar construindo algo verdadeiramente seu. Ela continuou focando em pequenas empresas, e sua reputação foi crescendo organicamente. Cada cliente satisfeito trazia mais 3. As redes sociais começaram a funcionar. Ela começou a dar palestras gratuitas em associações de bairro sobre gestão para pequenos negócios. 6 meses depois, Mariana já tinha uma pequena equipe, 2 assistentes que ela contratou e tratava com o respeito e valorização que sempre desejou ter. Vocês são fundamentais aqui, ela dizia sempre. Toda ideia de vocês é bem-vinda. Esse negócio é de todos nós. 1 ano depois de sair da MG Solutions, algo extraordinário aconteceu. Um portal de notícias sobre empreendedorismo publicou uma matéria sobre pequenas consultorias que estavam inovando no mercado. Soluções Mari foi destaque, com depoimentos emocionados de clientes e números impressionantes de crescimento. A matéria viralizou. De repente, Mariana estava recebendo propostas de todas as partes. Empresas maiores queriam conhecer seu método. Uma aceleradora de startups ofereceu investimento. Convites para podcasts e programas de TV começaram a chegar. Mas o momento mais simbólico veio de uma forma inesperada. Mariana estava em seu novo escritório, pequeno, mas aconchegante e profissional, quando recebeu um e-mail. O remetente era Roberto Mendes da MG Solutions. Com o coração acelerado, ela abriu a mensagem. Mariana via matéria sobre sua empresa. Parabéns pelo sucesso. A MG Solutions está passando por dificuldades financeiras e reorganização. Gostaria de contratar seus serviços de consultoria para nos ajudar a reestruturar nossos processos. Podemos conversar sobre valores. Mariana leu aquele e-mail 3 vezes. Sentiu um turbilhão de emoções, surpresa, uma pontinha de satisfação e finalmente algo parecido com compaixão. Ela poderia ter ignorado, poderia ter recusado com frieza, mas Mariana não era movida por vingança ou rancor. Era movida por algo maior. Respondeu educadamente oferecendo uma reunião. Mas deixou claro, ela agora ditava os termos. Quando o Sr. Roberto chegou ao escritório dela 1 semana depois, a cena era quase surreal. Ele, que sempre a recebera com desdém, agora sentava-se nervoso na cadeira de visitante, enquanto Mariana conduzia a reunião do outro lado da mesa. Obrigado por me receber, ele disse, visivelmente desconfortável. Mariana foi profissional e respeitosa, ouviu os problemas da empresa dele, fez perguntas assertivas e ao final apresentou uma proposta de consultoria clara e justa. Nada pessoal, apenas negócios. Antes dele sair, porém ela fez questão de dizer algo. Sr. Roberto,
Vou ajudar sua empresa porque acredito que todo negócio merece uma chance de crescer. Mas quero que saiba que meu maior aprendizado com você foi entender o tipo de líder que eu jamais quero ser. Aprendi que verdadeiro sucesso não é feito de autopromoção e diminuição dos outros. É construído com reconhecimento, colaboração e respeito. O Sr. Roberto ficou vermelho, mas assentiu em silêncio. Ele sabia que aquelas palavras eram verdadeiras. Nos meses seguintes, Mariana trabalhou com a MG Solutions e ajudou a empresa a se reerguer. Foi profissional, eficiente e cobrou cada centavo que seu trabalho valia. Enquanto isso, Soluções Mari continuou crescendo. Em 2 anos, a empresa já tinha 15 funcionários, escritórios em 3 estados e uma carteira de mais de 200 clientes ativos. Mariana foi convidada para dar palestras em universidades e eventos de empreendedorismo. Mas o que mais a orgulhava não eram os números, era receber mensagens como a de Vilma. Sua primeira cliente Mari, minha confeitaria cresceu tanto que agora tenho 3 funcionários. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Ou como a de Juliana, uma de suas funcionárias, você é a melhor chefe que já tive. Aqui eu sinto que posso crescer de verdade. Eram essas mensagens que faziam tudo valer a pena. Certa noite, Mariana estava em casa com a mãe, tomando chá na pequena varanda do apartamento, que agora ela podia pagar sem aperto. Você se lembra daquele dia que conversamos sobre construir a própria porta? Mariana perguntou. Dona Cláudia sorriu. Lembro sim, filha. Eu estava pensando. Acho que não construí apenas uma porta. Construí um caminho inteiro. E no caminho, abri portas para outras pessoas também. E é isso que importa, minha filha. A mãe disse, apertando sua mão com carinho. Você transformou sua dor em propósito. Isso é o que fazem os verdadeiros vencedores. Mariana olhou para o céu noturno, repleto de estrelas. Pensou em todas as rejeições, em todas as vezes que foi subestimada, em cada lágrima derramada em silêncio. Tudo isso havia sido necessário. Cada mão foi uma aula, cada humilhação, combustível, cada momento de dúvida, um convite para provar para si mesma do que era capaz. Ela não era mais a jovem insegura das 43 entrevistas. Não era mais a funcionária invisível cujas ideias eram roubadas. Era Mariana, empreendedora, líder, inspiração para outros que ainda estavam começando suas jornadas. E o melhor de tudo, ela havia vencido não destruindo quem a desvalorizou, mas construindo algo muito maior que qualquer desprezo poderia alcançar. Sua vitória não estava apenas no sucesso da empresa. Estava em ter se reencontrado, em ter acreditado em si mesma quando ninguém mais acreditava, em ter transformado rejeição em reinvenção. E sempre que alguém chegava até ela dizendo, eu não sou bom o suficiente, ou ninguém acredita em mim, Mariana olhava nos olhos da pessoa e dizia com convicção, eu também achava isso. Até perceber que a opinião dos outros não define meu valor. Você é capaz de muito mais do que imagina. Às vezes só precisa de coragem para provar isso para si mesmo. E assim, a jovem que um dia foi rejeitada 43 vezes seguidas se tornou a prova viva de que dedicação, resiliência e fé em si mesmo podem transformar qualquer história. Que não importa quantas portas se fechem, sempre é possível construir uma nova, e que os maiores sucessos nascem justamente dos maiores desafios. Mariana aprendeu que o verdadeiro reconhecimento não vem de um chefe ou de um emprego, vem de dentro. E quando você encontra esse reconhecimento interno, nada nem ninguém pode tirá-lo de você. Ela não apenas criou uma empresa, criou uma vida com significado, construída sobre seus próprios termos, alimentada por suas próprias escolhas, e coroada por uma verdade que agora brilhava dentro dela como uma chama inabalável. Ela sempre foi boa o suficiente, só precisava do cenário certo para florescer, e flores que crescem em solos difíceis são as mais fortes de todas.